Olá, eu sou Maria Leopoldo, sou psicóloga infantil e coordenadora pedagógica do Cantinho do Brincar. Esse vídeo tem o propósito de conversar com vocês, pais, mães, cuidadores, sobre as características da faixa etária. Nesse vídeo eu vou falar sobre a característica das crianças de 5 anos. Isso não significa que todas as crianças se desenvolvem da mesma forma e apresentam todas essas características necessariamente com 5 anos. Mas é muito comum que isso aconteça, né? Tem coisas que a gente espera que as crianças, habilidades, competências, que a gente tem a expectativa que as crianças desenvolvam até determinadas idades. E por que isso é importante? Para o adulto entender como que ele pode apoiar o desenvolvimento da criança, né? Como que o adulto pode pensar a sua ação, a sua intervenção, o seu papel para os desafios que aquela criança tá passando em determinada idade. Bom, então vamos lá. Quais são as características mais recorrentes e fortes nas crianças de 5 anos? Essas crianças, elas estão muito mais autônomas. Então, elas estão conseguindo fazer coisas que antes elas não conseguiam, né? Que tem a ver com cuidados pessoais, com se trocar, com escovar os dentes, com se limpar, com tomar banho sozinhas. Então, elas estão com maior controle do movimento, maior domínio do corpo delas. Elas estão com um vocabulário mais amplo, elas conseguem se expressar melhor, pensar em formulações de ideias e frases de uma forma mais lógica. Ou seja, se antes a criança buscava explicações mais mágicas para as coisas, hoje, com 5 anos, ela ainda tem um poder de imaginação enorme, mas ela busca explicações mais lógicas, mais racionais, né? Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, que antes, se você fala para uma criança de 3, 4 anos, você conta uma história e você fala que o jacaré estava no mar, a criança vai entrar. Com 5 anos, a criança vai já virar para você e vai falar, olha, veja bem, jacaré não mora no mar, jacaré vive no rio, essa história, enfim, vai questionar a sua história. As crianças estão muito curiosas e elas buscam explicações mais racionais sobre o mundo e, além disso, explicações sobre os grandes temas da existência. Então, as crianças começam a se perguntar sobre a morte, sobre como elas chegaram aqui, começam a se perguntar sobre grandes temas, enfim, da história, por exemplo. Adoram dinossauros ou histórias de antigas civilizações. Isso é muito recorrente nas crianças de 5 anos. E como elas vêm com esse desejo de estar explorando e conhecendo mais o mundo, isso envolve também uma relação diferente com os seus pares, com os seus iguais, com os seus amigos, no convívio social. Então, essas crianças, elas estão fazendo novas identificações, tentando pertencer a um grupo, entendendo o que significa ser menino e ser menina, se identificar enquanto menino e se identificar enquanto menina. Então, às vezes, elas têm noções um pouco estereotipadas disso. Então, é aquela fase muito recorrente do clube das Luluzinha, clube do Bolinha e clube da Luluzinha. E cabe ao adulto ir desconstruindo algumas coisas, né? Por exemplo, quando as crianças falam, menina não gosta, menino não pode usar rosa, né? São algumas, a partir das identificações e do que elas percebem que são valores para a sociedade, elas vão construindo os valores delas, né? E às vezes são muito estereotipados esses papéis e essas identificações. E cabe ao adulto poder conversar com elas sobre isso, né? Por exemplo, a menina não pode, não brinca de carro. Ué, mas a mamãe não dirige, né? Ou
né, assim, os meninos podem gostar da cor que eles quiserem, né? Você não, né, o fulano de tal gosta de rosa, enfim. Importante poder discutir sobre esses temas com as crianças e elas já conseguem entender e conversar de uma forma horizontal e participativa. Outra coisa é que a criança ela precisa de regras bem claras, de combinados bem claros para se sentir participante. Né? Então, combinados em relação, enfim, na escola, nos espaços de socialização, são super importantes para que ela participe de forma ativa do coletivo e em casa também, né? Então, já que ela está mais autônoma, que tipo de coisas que ela pode fazer em casa? Ela pode participar das tarefas domésticas, colocar a mesa, lavar prato, enfim, pode participar de muitas formas das tarefas domésticas, desde pequena, mas agora ela tem ainda mais autonomia. Ela pode fazer escolhas sobre o que... Isso é super importante. A criança, ela está começando a se identificar enquanto um sujeito, com vontades, com desejos, e para isso o adulto precisa deixar ela fazer escolhas, né? Então, por exemplo, em relação a roupas, claro que a criança de 5 anos, se tá frio, ela não vai poder escolher usar shorts. É importante que o adulto coloque esses limites para ela. Mas, que cor de shorts que ela vai escolher, qual combinação de roupa ela vai usar, às vezes o adulto fica muito incomodado. Ai, meu Deus, essa criança tá vestindo uma roupa super descombinada. Mas nessa fase, mais importante do que estar vestindo uma roupa combinadinha, né? É a criança poder exercer a autonomia dela, poder ser escutada, poder ser considerada, que considerem as ideias delas e as escolhas dela, para que ela cresça uma criança confiante e encare os próximos desafios. Então é isso, essas são algumas características importantes para essa faixa etária. Espero que isso tenha ajudado vocês ou ajude vocês a pensar em como vocês podem apoiar o crescimento dessa criança. É isso.